Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu e do seu podcast Sociedade de Sucesso. E hoje, para tudo que você está fazendo, porque a gente vai falar sobre um assunto que te interessa. Vamos lá? Teste de proteção. O seu patrimônio aguentaria um processo? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. No Brasil, o que responde pelas nossas dívidas é o nosso patrimônio, sejamos nós pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E você sabe quais são os riscos que você corre só por você ter um CNPJ? Então, se você tem um CNPJ, o patrimônio do seu CNPJ está em risco e o seu também pode estar. E hoje, o nosso podcast ele vai ser dividido em 4 blocos. Nós vamos fazer 4 blocos de perguntas específicas e vamos conversar sobre essas perguntas para que você tenha uma ideia se você precisa, se esse é um assunto que deveria estar no seu radar nesse momento ou não. Então, eu tenho certeza que se você é empresário, se você é empreendedor ou se você é um simpatizante do empreendedorismo, está flertando com a ideia de empreender, você vai aproveitar muito tudo que a gente vai falar aqui. Como sempre, eu vou estar muito acompanhada do meu queridíssimo sócio, Thiago Matos. Thiago, eu me apresentei. Eu tô querendo que o Thiago se apresente, eu tô achando que eu não me apresentei. Se esse é o primeiro contato que você tá tendo com o meu conteúdo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Guerra, eu sou advogada de empresas há 17 anos e todos os dias eu estou falando no Instagram, estou falando no YouTube, estou falando no TikTok para empresários e empreendedores como você, pessoas que querem saber mais, querem tomar decisões mais informadas, querem performar melhor como empresários. Você já parou para pensar que a gente estuda para tudo na vida? Para ser manicure, esteticista, cabeleireiro, médico, a gente só não estuda para ser empresário. Então, esse é o meu compromisso com o meu país. Disseminar uma educação jurídica que a gente não tem. Deveria ser ensinado na escola, mas a gente não tem. Então, muito obrigada por você estar aqui. Agora sim eu vou passar a bola para o meu queridíssimo sócio. Pensei que eu não ia falar hoje, meu Deus. Bom, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, do Instituto Brasileiro de Marketing e sou um privilegiado de ser sócio dessa mulher incrível que fala todo dia de forma descomplicada sobre o mundo jurídico e empresarial, né? E hoje a gente vai ter... Eu achei legal hoje porque você trouxe um tema que ao mesmo tempo vai ser uma autoavaliação para quem está nos ouvindo. Além de conteúdo, você vai se autoavaliar, se pensar de forma, né, pessoal ali e talvez responder algumas dúvidas que ficam na sua cabeça para tomar ações importantes na sua vida empresarial. E o tema de hoje vai ser teste de proteção. Bom, como ela falou, serão 4 blocos. E a gente vai ter algumas perguntas dentro desse bloco. E a gente vai seguindo devagarinho. Mas já pega papel e caneta, porque vai ter assunto polêmico? Vai. Vai ter história cabeluda? Vai. Vai? Senão não seria Juliana Guerra, né? Se você não conhece Juliana Guerra, sugiro que vá nas redes sociais e acompanhe. Eu sou conhecida pelos causos, pessoal. Todos os dias eu trago causos lá no Instagram. Muito bem, então vamos pro que interessa. Vamos direto, ó. Bloco 1. Você está mesmo no controle do que é seu? Vou começar as perguntas, ó. Os seus bens estão no nome da pessoa física ou no nome da pessoa jurídica? E aí, você sabe qual é a diferença do seu patrimônio estar no seu nome enquanto pessoa física ou estar no nome da pessoa jurídica? Vou te contar uma história que aconteceu essa semana. Thiago, presta atenção. Ontem, nós estamos gravando esse podcast em maio de 2025. Um cliente me procurou dizendo o seguinte: ele tem uma empresa, não é uma holding, é uma empresa normal, uma empresa de prestação de serviço. E a empresa está dando muito certo, está indo muito bem, ele está prosperando. E ele adquiriu uma série de bens imóveis e colocou no CNPJ. Eu falei, poxa, você colocou no CNPJ? Coloquei. Não estou dando ainda destinação a esses imóveis, mas pretendo alugar no futuro. Aí eu falei, muito bem, você sabe que... Você já parou para pensar, como é uma empresa de prestação de serviço que ela tem contratos fixos? Eu perguntei para ele, você já parou para pensar se acontece algum imprevisto no mercado e você perde 2 dos teus melhores clientes, 2 dos teus melhores contratos, o que você vai fazer? Ele me disse, eu vou ter que demitir, vou ter que enxugar a minha operação. Eu falei, e você já parou para pensar que essas providências que você vai tomar vão sujeitar a tua empresa a risco? Ele falou, já parei para pensar. Falei, então, se a sua empresa for processada, todos esses bens que você vinculou ao nome do CNPJ, eles vão ser penhorados. Então, não faz sentido que a gente adquira patrimônio e coloque dentro de uma empresa que exerce atividade operacional que expõe ela a vários riscos. Então, olha só como é que às vezes as pessoas ouvem o galo cantar e não sabem aonde. Muita gente hoje, Thiago, principalmente em 2025, fala da pejotização do patrimônio. O que é pejotização do patrimônio? Quando você tira esse patrimônio da sua pessoa física e passa para uma pessoa jurídica. Acontece que quando a gente fala sobre esse tema, a gente fala da construção do que as pessoas conhecem como holding familiar, holding patrimonial, que na realidade é uma empresa comum, que ela tem um KNAI
de administração de bens próprios. Então, uma pessoa física que ela tem muitos bens, muitas vezes ela vai ter uma vantagem tributária e ela vai ter uma vantagem em termos de planejamento sucessório ao pejotizar esse patrimônio para uma empresa específica. Porque quando eu falo que eu estou criando uma empresa administradora de bens próprios, essa empresa ela tem uma atividade operacional de baixíssimo risco. A atividade operacional dela é administrar esses bens, fazer a locação, de repente fazer a venda, fazer o arrendamento. Agora, isso é uma finalidade específica. Às vezes as pessoas ouvem, então agora é interessante pejotizar o patrimônio. Aí ela acha que então ela tem uma empresa de prestação de serviço, ao invés de ela comprar imóvel enquanto pessoa física, ela vai e compra o nome da pessoa jurídica. Tá vendo como é que às vezes é uma confusão que as pessoas fazem na cabeça? Não faz sentido. Eu não vou colocar o meu patrimônio vinculado a uma empresa que corre uma série de riscos operacionais. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é isso. Os seus bens, eles estão no seu nome enquanto pessoa física ou estão no seu nome enquanto pessoa jurídica? Se eles estão no nome de uma pessoa jurídica que não foi criada especificamente para esse fim, você corre o risco de perder esse patrimônio a qualquer momento, tá? Planejamento patrimonial a gente precisa fazer, mas com as informações corretas. Esse cliente foi bem orientado, ele entendeu, ele já tinha entendido, na realidade, é um cliente muito estudioso, muito pesquisa muito, ele já tinha entendido que ele precisa tirar os bens dessa empresa na qual ele alocou esses bens e tem que fazer agora porque hoje ele não tem dívida, não tem nada, hoje ele está super tranquilo para trazer esses imóveis para o patrimônio dele, para transferir para uma holding patrimonial e transferir para os filhos dele, que é o que ele deseja. É porque não adianta também só colocar numa pessoa jurídica, se aquela pessoa jurídica é a própria empresa. Exato. Que tem o risco e é até mais acessível em casos de processos do que do pessoal. Fez até pior, né? Fez pior. Nesse caso era melhor ele estar com os bens no nome dele, pessoa física. Exatamente. Bom, em casos de separação, seu cônjuge teria direito à metade dos bens? Você sabe dizer? Se você se divorciar, como é que faz a divisão de bens? Porque olha só, quando nós somos casados, pode ser que a gente não tenha o controle total sobre os nossos bens, dependendo do regime de bens que nós escolhemos ao nos casar. Então, por exemplo, no Brasil nós temos 4 regimes de bens oficiais. Nós temos o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão total, o regime da separação e o regime da participação final nos aquestos. Cada um desses regimes nos expõe a consequências diferentes no momento da separação e no momento do falecimento, tá? Então, as regras da separação, as regras que disciplinam a divisão de bens no momento da separação, são específicas, diferentes das regras que disciplinam a divisão de bens no caso do falecimento. Muito bem. Então, hoje você precisa considerar o que acontece se você se divorciar e você for empresário e tiver uma atividade empresarial ali rodando, sendo responsável pelo sustento da família. Se você for casado pelo regime da comunhão parcial de bens e essa empresa tiver sido adquirida na constância do casamento, então você não pode dizer que você é o único dono desse patrimônio. Por quê? Porque o nosso cônjuge, ele não é sócio das nossas empresas. Se ele não estiver no contrato social, nosso cônjuge não é sócio da empresa, mas ele é nosso sócio na vida. Então, se você adquire 20%, 30% do capital social de uma empresa, de uma sociedade, significa que metade disso se presume que foi adquirido com esforço comum. Mas a minha mulher não trabalha, meu marido não trabalha. Não importa. Existe uma presunção de esforço comum nesse regime da comunhão parcial, que é o regime oficial no Brasil. Então, se você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, você tem que ficar atento a 2 consequências. Primeiro, se você for empresário, as dívidas da sua empresa, em algum momento, podem passar para você enquanto pessoa física. Experimenta dever um processo trabalhista dentro de uma empresa que não consegue pagar. A passagem de responsabilidade do CNPJ vai passar para o seu CPF. E uma vez que essa dívida empresarial se transforma numa dívida pessoal, aquilo que está em nome do seu cônjuge pode ser penhorado para pagar uma dívida que é sua, porque aquela dívida passou para você. E se presume que metade do que está em nome do seu cônjuge pertence a você. Então, essa metade pode ser penhorada. Claro que o cônjuge vai ter defesa, vai ter a oportunidade de provar que aquela dívida não foi contraída em favor da família, mas o que você precisa entender, o que tem que estar no seu radar é que pode te dar muita dor de cabeça. Então, a gente não pode dizer que a gente está 100% no controle do nosso patrimônio se a gente não sabe quais são as consequências do regime de bens que nós escolhemos. Ou pega no bumbum ou pega no compasso. Joguei. Por quê? Se ele está na pessoa jurídica, na empresa que ele atua, está desprotegido. Se ele joga na pessoa física e tem, dependendo do regime de bens dele,
também tá desprotegido. Você falou uma coisa muito interessante, Thiago, por quê? Porque eu dei o exemplo para vocês do meu cliente que ele adquiriu bens em nome da pessoa jurídica, em nome de uma empresa de prestação de serviço. Aí o Thiago agora trouxe, poxa, então ele teria que dividir com a esposa. Se a empresa for uma empresa adquirida na constância do casamento, ele teria que dividir com a esposa, assim como se ele tivesse adquirido esse patrimônio em nome dele, ele também teria que dividir com a esposa. Mas sabe uma confusão muito comum que as pessoas fazem? As pessoas são casadas, e elas acreditam que se elas adquirirem patrimônio em nome da pessoa jurídica, principalmente se for uma empresa que a pessoa já tinha antes de casar, ela protege esse patrimônio. Acontece que a vida não é um pudim. Eu sempre falo para vocês que a vida está mais para um formigueiro que você senta em cima dele do que um pudim. Então preste atenção, se você tem uma empresa que ela é sua, ela é um bem particular que você já tinha antes de casar, e você se casa pelo regime da comunhão parcial de bens, e ao longo do casamento você sai adquirindo uma série de bens e injetando na tua empresa, se esse patrimônio não tiver relação com a atividade fim dessa empresa, você pode estar cometendo fraude. Você está abusando da pessoa jurídica, transformando essa empresa num bunker para você acumular um monte de patrimônio que não tem nada a ver com a atividade da empresa, só para que você não tenha que dividir com o teu cônjuge. Porque se eu comprar como pessoa física, eu sei que eu tenho que dividir. Se eu colocar em nome da empresa, a empresa eu não divido. Não é assim, gente, porque o seu cônjuge, ele pode, ao se divorciar, pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Para quê? Para ele conseguir a meação desses bens que você colocou no nome da pessoa jurídica. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho, porque, poxa, como é que eu vou justificar que uma transportadora tem casa de praia, tem imóveis alugados? O que esses... A Bolsa Louis Vuitton. Uma Bolsa Louis Vuitton. Mas o que esse patrimônio tem a ver com a atividade fim da empresa? Então você percebe como é que tudo pode ser caracterizado. Gente, fraude não tem como a gente fraudar a ameação do nosso cônjuge, não tem como a gente fraudar o direito dos nossos herdeiros herdarem a parte legítima da herança. Tem. Tudo bem. Os bens estão formalmente registrados em seu nome ou no nome de alguém de confiança? Ah, gente, olha, preste atenção, responde essa pergunta. Laranja. Os seus bens, exato. Tipo laranja. Os seus bens, eles estão registrados no seu nome ou em nome de um terceiro? Por que as pessoas adquiririam bens em nome de terceiros? Pelo mesmo motivo que tem gente que prefere adquirir bens em nome de uma pessoa jurídica que é só dela, ao invés de adquirir como pessoa física para não ter que dividir com o cônjuge. Tiago, caso real que eu peguei recentemente. Uma pessoa me contou, não é um caso no qual eu acompanhei, foi uma história que eu ouvi. A pessoa me disse o seguinte: o marido dela, ao descobrir que ela pretendia se divorciar, o que ele fez? Ele simulou a venda de um imóvel no valor de 5 milhões para um terceiro. Simulou a venda e o terceiro pagou um valor simbólico, muito abaixo do valor de mercado pela aquisição desse bem. O que aconteceu? Quando ele pediu o imóvel de volta, quem disse que o terceiro queria devolver? 5 milhões, pô. Ele não quis devolver. Aquela pessoa que ele confiava de colocar ali o patrimônio no nome dele, não quis devolver. Aí o que aconteceu? Esse marido da pessoa que me contou a história faleceu. Faleceu há 10 anos atrás e a família está há 10 anos brigando na justiça para conseguir provar que foi uma simulação. Que aquele bem que está em nome de terceiro, ele não pertence àquela pessoa. Na realidade, aquilo ali foi uma simulação que teve como objetivo prejudicar o direito da meeira e eles perderam o processo. Caramba. A família perdeu o processo em todas as instâncias. Então, Ju, existe uma confusão, então, entre o que é seu, o que é da empresa, o que é da família, o que é do amigo. É porque as pessoas, elas querem se proteger. A gente ganha dinheiro, né? E principalmente quando a gente vem de uma classe social mais baixa e a gente consegue ganhar dinheiro como empresário. As pessoas, elas querem proteger o patrimônio de toda forma. A gente quer proteger o nosso patrimônio dos credores da nossa empresa. A gente quer proteger o nosso patrimônio dos nossos credores pessoais. E, às vezes, a gente quer proteger o nosso patrimônio dos nossos cônjuges. Só que existem várias formas para a gente fazer o certo. Só que as pessoas, por elas acreditarem que o investimento numa assessoria jurídica é algo que nunca precisa, quando elas vão nos procurar, elas nos procuram tarde demais. Porque a forma correta de você fazer planejamento patrimonial e sucessório é antes de você ter problema, não é depois. Se você quer proteger o teu patrimônio, não dá para você proteger o teu patrimônio na hora que você já está se divorciando. Não
planejar. Se eu sei que a minha mulher é dona, o meu marido ou minha esposa é dona de metade da minha empresa, da minha participação na empresa, eu vou me planejar. Eu vou procurar um advogado antes de falar em divórcio. A gente tem que medir as consequências das nossas decisões. Eu vou procurar um advogado e vou perguntar, olha, de que forma eu posso fazer a avaliação da minha participação? Porque aí eu já sei se eu vou, de que forma eu vou pagar a participação do outro, se eu tenho condição de pagar a participação do outro. Jeff Bezos, quando se separou da esposa dele, entregou 20% das ações da Amazon. Eu falei isso na minha aula, que as ações, ela se tornou a mulher mais rica do mundo em 2020, porque as ações que ela recebeu valiam 45 bilhões. Ou seja, ele se preparou. Eu vou pagar para ela 45 bilhões? Não, peraí, é mais fácil eu entregar 25% das ações para ela. Então a gente tem que se preparar. E as pessoas, Thiago, elas querem se proteger de qualquer forma. Quer se proteger do cônjuge, quer se proteger do herdeiro, quer se proteger de... E aí vai fazer, por ausência de assessoria jurídica, a pessoa vai ouvindo. Às vezes alguém fala uma coisa, ela lê uma coisa na internet, o contador dá uma dica, dá outra. Até todo mundo querendo ajudar, não estou dizendo que as pessoas estejam mal intencionadas. E aí você vai usar a estratégia que é tiro no pé. Esse foi o bloco 1, tá vendo? Se você está realmente no controle do que é seu ou não. É isso, você tá no controle, você entendeu as perguntas que a gente fez aqui? Entendeu qual é a diferença do patrimônio estar no seu nome como pessoa física, a diferença de estar no nome como PJ? Entendeu que você não pode passar para terceiro porque você vai entrar pelo cano? Entendeu? Agora vamos pro próximo. Bloco 2. Você está preparado para disputas? Às vezes disputas são calorosas, são chatas, são difíceis, né? A gente ter conversas difíceis, a gente sabe que é bem difícil. Vamos para a primeira pergunta dentro desse bloco. A chance de brigar entre filhos ou sócios por causa de bens? Existe a chance de ter brigas entre sócios, entre filhos? E aí, responde. Existe a chance de haver briga dentro da tua família? A gente sempre sabe, né, Thiago? Principalmente quando a gente começa a envelhecer e a gente começa a pensar, quem vai ser meu sucessor? Porque ter herdeiro é diferente de ter sucessor, né? Herdeiro quase todo mundo tem. Se você não tiver filho, são seus pais, seu cônjuge. Mas sucessor dentro da empresa, nem todo mundo tem. Então, se a gente quer garantir que o patrimônio que a gente construiu continue nos sustentando na velhice, porque já parou para pensar, Thiago, que ninguém pensa nisso? Que se você não morrer, em algum momento você vai precisar se afastar da empresa. E alguém precisa continuar tocando a empresa se essa empresa for o que sustenta você e a sua família. Se você não estiver rico, não estiver com um boi na sombra, a ponto de nunca mais precisar trabalhar, alguém precisa tocar os seus negócios para que esse negócio continue sustentando você. Então a gente precisa pensar o seguinte, tá, estou me preparando. Então eu tenho que escolher um sucessor, eu tenho que deixar tudo direitinho para minha família se eu faltar, porque senão a minha família briga e acaba com tudo que eu construí ao longo da minha vida. Existe dentro da tua família algum herdeiro que você sabe que ele é problemático? A gente sempre sabe quem é problemático na família. Tem aquele irmão que briga por tudo. O que você mais ama. Tem o filho que você sabe que ele é mais problemático. Tem o filho que você sabe que ele é frágil, né? Às vezes a pessoa é frágil emocionalmente, às vezes é uma pessoa viciada, é uma pessoa com alguma doença. Então, dependendo do contexto da nossa família, a gente precisa ter estratégias diferentes de disposição do patrimônio. Por exemplo, tem muita gente que procura a gente com a dúvida sobre holding. Ah, Juliana, eu quero fazer a constituição de uma holding patrimonial, uma holding familiar, e eu quero transferir esses bens para os meus filhos em vida. Só que isso é apenas uma parte do planejamento patrimonial e sucessório, porque quando você pejotiza o teu patrimônio e você distribui entre os teus herdeiros em vida através de uma doação, mesmo que você reserve para você o direito de usar e fruir, que é a famosa doação com cláusula de usufruto, você tem que considerar que você transformou esses herdeiros em sócios. Só que esses sócios que não tiveram a escolha de se tornarem sócios, no mundo real a gente escolhe ser sócio de alguém, a gente não escolhe ser irmão, não escolhe ser filho, mas a gente escolhe ser sócio. Quando você transforma eles em sócios por força de um planejamento patrimonial, essas pessoas não estão preparadas. Então você pegou o filho problemático, junto com a filha que é dependente emocional, junto com o filho que é viciado, junto com o filho que não tem nada a ver com aquilo ali, mora nos Estados Unidos, você colocou todo mundo dentro de uma empresa e a partir de agora esse relacionamento está regido pelas regras do direito societário. E aí?
Então, se você sabe disso, bom, eu sei que eu tenho filhos com diferentes perfis e eu quero deixar tudo certinho para eles quando eu morrer, para que ninguém brigue. Quando você tem essa clareza, se você está assessorado por um advogado especialista em direito societário, ele vai te dar o melhor caminho. Por exemplo, dentro da nossa empresa, pejotizei meu patrimônio, transformei lá 5 milhões de reais em 5 milhões de cotas. Eu posso criar cotas de classes diferentes. Eu posso criar uma determinada quantidade de cotas e doar para o meu filho que mora nos Estados Unidos, que não tem interesse na gestão da empresa. Eu posso doar para ele cotas preferenciais que vão garantir que esse filho tenha precedência no momento de distribuição de lucro, mas não vão permitir que ele tenha ingerência na gestão da empresa. Eu posso doar cotas preferenciais para um filho que eu sei que ele tem problema com vícios, ou uma filha que é dependente emocionalmente, eu sei que ela é muito manipulada. Eu posso permitir que essas pessoas continuem usufruindo patrimonialmente do que eu construí, mas elas não participam da gestão, porque se elas entrarem para participar da gestão, vai ser um caos. Não vai ter mais recursos. Exato. E eu posso distribuir cotas ordinárias para aquele filho que me ajuda a tocar os negócios, para aquele filho que eu sei que ele vai ser correto, mas tudo isso eu vou fazer com regra de governança corporativa. O filho que ficou com o poder de votar para aprovar as decisões e o poder patrimonial, ele tem que se submeter às regras, porque também é muito tentador, uma vez que ele se veja como manda-chuva, ele não querer dividir nada com ninguém, ele acusar os irmãos de não terem trabalhado. Tem gente que acusa o outro de não trabalhar para herdar. Pô, mas eu nunca vi isso. Quem é que trabalha para herdar? Ah, não, eu não passo dinheiro para minha irmã porque minha irmã não trabalhou, mas nem você trabalhou, você herdou. Às vezes acontece isso. Então, o empresário, se ele vislumbra que existe risco de conflito entre parentes, entre herdeiros, ele vai fazer um planejamento sucessório, mas ele tem que fazer um planejamento qualificado, dando a cada um o que cada um merece de acordo com os próprios interesses. E no caso que é a segunda pergunta do bloco 2, existe alguém na sua família que você não quer que administre o seu imóvel? É o que a gente acabou de falar. Você tem que se responder essa pergunta. Tem alguém que você não quer de jeito nenhum que administre? Não é porque você está fazendo predileção entre herdeiros. É porque existe alguém que, se você souber que ele colocar a mão ali, ele vai destruir. É um destruidor. Então, se você tem alguém que você não quer que administre, você vai criar uma regra de governança corporativa dentro da sua holding patrimonial, de modo que você saiba para quem você vai passar o bastão. No nosso contrato social da nossa holding, a gente pode especificar que, na nossa ausência, um determinado herdeiro assume a administração, ainda que provisoriamente, ou então a gente pode designar dentro do nosso contrato social que alguém tem o poder de designar um novo administrador. O administrador pode ser profissional. Então, o que eu queria que ficasse muito claro? Por que a gente está trazendo essa reflexão? Se existem herdeiros problemáticos que vão herdar ali o nosso patrimônio. Porque o direito societário nos permite fazer um planejamento, planejar a sucessão do nosso patrimônio de forma qualificada, que é algo que o direito sucessório não permite. Que até que você fala na próxima pergunta, que é sobre o protocolo da família, né? Se você confia que a próxima geração saberá cuidar do que você construiu através de um protocolo da família. Exato. E aí, devolvo para você mais uma pergunta do nosso bloco. Você acredita que a sua família saberia cuidar daquilo que você construiu? Às vezes a família não sabe, Thiago. Não sabe, né? Ou porque os herdeiros não se dão, ou porque cada um quer uma coisa. Não tem um tino empreendedor. Não tem, exato. Então é por isso que a gente deveria contar, olha só, o direito sucessório, ele vai fazer com que todo mundo herde. Então, a sua sucessão, ela já está planejada. Se você não sabe, a tua sucessão está planejada pela legislação. Então, se você morrer, seus herdeiros vão herdar os respectivos quinhões. O que eles vão fazer a partir daí, ninguém sabe. Se eles vão colocar tudo para vender, se eles vão brigar, se eles vão nunca mais se falar porque um tá pegando os aluguéis e não tá repassando para os demais, tudo pode acontecer. Porque o direito societário o direito sucessório não nos permite qualificar a passagem do nosso patrimônio. Agora, o direito societário não. O direito societário nos permite tornar esse processo muito mais inteligente, muito mais eficaz. Por quê? Porque quando a gente fala do universo de uma empresa, a empresa ela tem o patrimônio administrado pela figura de um administrador. Então, se você conhece as regras, você está bem assessorado dentro das regras do direito societário, você vai usar toda essa inteligência que a gente acabou de falar. Alguns vão receber
cotas com direitos preferenciais, o outro vai receber cotas ordinárias, um vai administrar, o outro vai receber lucro, o que vai administrar sabe quais são as regras. E onde é que a gente especifica tudo isso? Num protocolo de família. Porque, às vezes, a família não sabe de que forma ela vai gerir aquele patrimônio. Então, você que é o expert, você que é o empresário, você pode deixar um manual de instruções para sua família. Olha, se eu falecer, esse patrimônio ele tem que ser utilizado dessa forma aqui para que ele seja perpetuado. Não é isso que a gente quer? Você trabalhou a vida inteira para ver a sua próxima geração queimar o seu patrimônio? Não, você deseja, por mais que a gente não esteja mais aqui para ver, a gente deseja que a nossa família não passe pelas agruras que a gente passou. E se você quiser que isso não aconteça, deixa um manual de instruções, para que esse patrimônio seja perpetuado, ele tem que ser administrado dessa forma. Eu quero que o administrador, ele proteja meu filho que não pode trabalhar, proteja minha filha que não tem condição de trabalhar porque é doente. É quase um testamento empresarial, né? É quase um testamento empresarial. Você vai dizer, para exercer a administração, o administrador tem que ter X características, não pode ser uma pessoa aleatória que caiu do nada, que só vai derrubar o patrimônio. Tudo bem, viu? Foi bom esse bloco, hein? Ó, acabou já? Bloco 2 já foi. A gente no bloco 1 falou sobre o controle dos seus bens, está no controle ou não. Bloco 2, nós falamos sobre se está preparado para disputas e agora vem o bloco 3. Bloco 3 é saber se a empresa está blindada. E a primeira pergunta é, você contratou funcionários como PJ sem blindagem jurídica? É porque não dá para a gente falar de proteção patrimonial para o empresário se a gente não faz a análise de como está a empresa dele. Porque se a empresa dele estiver muito endividada, ele esperar a empresa estar muito endividada para ele se preocupar em fazer planejamento patrimonial, talvez seja tarde demais. Então, a primeira pergunta é qual? Se você contratou funcionários como PJ sem blindagem jurídica. Ah, sim. Olha só, a gente falou aqui em vários episódios, uma pessoa, por ela ter um CNPJ ativo, ela se expõe a 4 tipos de riscos. Você tem um risco trabalhista, porque se você não souber contratar e não souber demitir, você corre o risco de responder processo. Se você prometer para o seu cliente não entregar, você corre o risco de responder processo. Se você não pagar os seus impostos, você corre o risco de responder processo. Se você tiver sócio, você corre o risco de um sócio processar o outro. Então, são vários riscos. Quando a gente a gente faz uma análise pormenorizada de cada um deles, a gente vai perceber que o risco trabalhista é o maior de todos, porque é aquele que permite a passagem de responsabilidade do CNPJ para o CPF de forma mais rápida. Então, quando você contrata profissionais como PJ e você faz uma contratação de mentirinha, né, você disfarça uma contratação CLT através de uma contratação de PJ, você tem um risco. Né? O risco da sua empresa ele se torna muito maior. Assim como se você não paga seus impostos, você tem um risco fiscal muito grande. Se você é processado, tem vários clientes te processando, você tem um risco patrimonial muito grande. Então, tudo isso a gente precisa ver. Se você já está endividado, a tua empresa não está blindada. A empresa nunca está blindada, né, gente? A verdadeira blindagem empresarial, ela é a boa gestão. É o controle dos riscos. É isso que faz, entre aspas, a blindagem da empresa. Muito bem. Seu faturamento cresceu. Você ainda opera como MEI ou Simples Nacional? Se a resposta for sim, o teu risco está lá em cima, tá? Você deveria se preocupar com proteção patrimonial hoje. Não vou nem dizer que é amanhã. É hoje, no momento em que você está ouvindo esse podcast, para tudo, entra em contato com o meu escritório. Vamos fazer uma consulta. Porque olha só, tem gente que começa a faturar muito. Eu já tenho, Thiago, um cliente que a empresa dele faturava 30 milhões e ele estava no Simples. Que isso? 4 milhões e 800 é o limite do Simples, estava faturando 30. Eu falei, olha, eu já vi gente ter apetite a risco, mas como você, eu nunca vi 30 milhões. Comeu no pão. 30, escoando pra aqui, pra ali. Meu Deus do céu. Colocando um monte de CNPJ em nome de várias pessoas diferentes. Eu falei, vamos resolver isso aí. Ele ainda não estava respondendo o processo. Eu falei, se você sabe que existe um risco iminente, porque a Fazenda tem anos para nos autuar, né? Então eu falei, você tem um risco iminente, enquanto você não está respondendo ao processo, você tem essa mobilidade para proteger o seu patrimônio. Depois que começar, não adianta mais. E nessa última pergunta deste bloco, já houve alguma tentativa de penhora em nome da empresa ou dos sócios? Muito importante. E aí, você já sofreu alguma tentativa de penhora? Seja no seu nome, dos seus bens enquanto pessoa física, seja nos bens da empresa? O que é uma penhora, Ju? É um ato de bloqueio de bens. É quando o judiciário determina o bloqueio ou indisponibilidade daquele bem, porque aquele bem vai ser utilizado para satisfazer o crédito
de um credor seu ou da sua empresa. Então, se você já está na iminência de sofrer uma penhora, se você já está sofrendo uma penhora nesse momento, você se preocupou com planejamento patrimonial tarde demais. Porque planejamento não barra fraude, né, pessoal? Nós somos advogados, nós não somos milagreiros. Se fosse simples assim, Thiago, porque o que as pessoas pensam? Comecei a me endividar, comecei a responder processo, eu vou tirar o patrimônio do meu nome, vou colocar no nome de terceiros, ou vou criar uma holding. Aí não funciona assim. Se fosse assim, ninguém pagava mais dívida nenhuma. Se fosse simples eu estar endividado e eu tirar tudo que eu tenho do meu nome e passar para o nome de uma empresa ou passar para o nome de um terceiro, gratuitamente, ninguém ia pagar mais nada. Eu sei que eu estou endividado, eu tiro tudo que eu tenho do meu patrimônio, meu credor vai ganhar e não vai levar. É por isso que não dá para ser assim. Muito bem, viu? Esse bloco foi curtinho, mas super necessário. E o último bloco é se você já sentiu algum susto. E aí? Tem umas perguntas aqui, já vou fazendo na sequência, que aí você já engloba todas elas e a gente finaliza. Que é o seguinte, vamos lá. Já teve valores bloqueados judicialmente? Acabamos de falar aqui. Sem esperar? Já foi surpreendido com dívidas da empresa em seu nome? Já teve bens em riscos por processo que nem eram diretamente seus? Já pensou em esconder bens por medo de execução? É isso. 4 em 1, hein? 4 em 1. Então vamos lá, uma pergunta muito boa dessa sequência é: você já parou para pensar que você pode responder por processos que foram movidos contra outras empresas e não exatamente contra a sua? Isso acontece muito quando a gente tem a figura de grupos econômicos. Existe o grupo econômico que realmente ele é um grupo de empresas estruturado enquanto grupo, e existe o grupo econômico de fato. Inclusive eu já fiz análise de casos práticos lá no meu Instagram, Thiago. Inclusive eu peguei um caso uma vez que foi assim, eram empresas familiares, tá? Eram empresas independentes, mas era um grupo familiar. Inclusive, a sede de algumas empresas estava no mesmo lugar. Quando uma delas foi processada em razão de um processo trabalhista, as consequências do processo acabaram resvalando na outra. Porque os credores, né, os reclamantes, alegaram que era um grupo de fato. Era um grupo empresarial de fato e eles compartilhavam responsabilidade. Então, se você está nesse momento, tenho certeza que muita gente vai se identificar porque é comum no Brasil. A gente quer ficar no Simples Nacional, aí a gente acha que é só abrir 10 empresas, uma em nome de cada parente. Mesmo que não. Aí você vai dividindo os funcionários, às vezes não tem nem centro de custo separado. Às vezes o centro de custo é único. Então, se você está nessa situação, você está correndo risco. Aí o susto que o Thiago falou. O susto é quando a gente descobre, essa semana, eu escrevi no meu Instagram a história de um cliente que ele tentou pagar um cafezinho de R$17, ele descobriu que a conta dele estava penhorada por conta de uma dívida da empresa. Então, se você já passou por isso, você sabe o quanto é importante você proteger o teu patrimônio. Ju, e você fala muito nas suas redes sociais sobre que o ano de 2025 é um ano chave, um marco para proteção patrimonial. Por que você fala isso? Por causa da reforma tributária. A reforma tributária trouxe para a nossa legislação 2 novos impostos, que é o IBS e CBS, que vão substituir alguns impostos que a gente conhece, e esses impostos vão incidir sobre locação. Então, por exemplo, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física vão ser contribuintes de IBS e CBS. A pessoa física, ela vai ser contribuinte se ela preencher determinados requisitos. Então, se você for contribuinte de IBS e CBS, ao invés de pagar 27,5% de imposto de renda, você vai pagar 35% de imposto de renda. Então, é melhor você transferir esse patrimônio para uma holding, porque a holding também vai ser contribuinte, mas a tributação vai chegar a 19%. Esse é o principal motivo. É a principal vantagem. O outro motivo pelo qual você não deixaria de fazer o planejamento em 2025 é que as alíquotas do ITCMD vão aumentar. Porque parece que é muito simples, né? Você quer proteger teu patrimônio, você tira ele do teu nome enquanto pessoa física, passa para uma holding, e uma vez que ele esteja na holding, você doa para os teus filhos. Só que no que você passa o teu patrimônio para a holding, pode ser que você tenha que pagar o ITBI. Porque se mais do que 50% da receita da holding for proveniente de atividade imobiliária, a gente perde a isenção do ITBI. A Constituição nos permite fazer essa transferência de imóveis sem pagarmos esse imposto. Mas desde que a receita preponderante da nossa empresa não seja proveniente de atividade imobiliária. E o que a gente faz com os nossos bens? A gente aluga. Então, quase todo mundo vai preencher esse requisito. Existe discussão ainda, tá? O STF ainda vai bater o martelo, tem gente que diz que incide, tem gente que diz que não incide, mas você vai ficar com essa espada sobre a sua cabeça, né? Um advogado até pode entrar com processo para questionar, mas ou você paga ou você fica com essa espada sobre a sua cabeça, porque você pode ser cobrado pelo ITBI.
Muito bem. Aí, quando você vai... Esse é o nosso primeiro desafio. O nosso segundo desafio é pagar o imposto no momento em que a gente faz a transmissão do patrimônio. Porque hoje a gente tem alíquotas diferentes. Até 2024, por exemplo, no Amazonas a gente tinha alíquota de 2% para você fazer a doação. Então, o que as pessoas faziam? Faziam a constituição da holding no Amazonas, mudava o domicílio fiscal para lá e pagava 2% sobre essa doação. Agora, com a reforma tributária, todos os estados vão ter alíquotas progressivas, como já funciona no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente pode pagar de 4% a 8%. Então, olha só como é que fica mais caro você pagar o ITCMD. Mas, por enquanto, a gente tem o estado de São Paulo que está com a alíquota fixa em 4%. Alguns estados ainda têm alíquota fixa. E, além disso, uma outra mudança é que agora, quando você faz a doação, os bens estão sendo avaliados por preço de mercado, algo que antes não acontecia com tanta frequência. Então, você integralizou os bens na tua holding pelo valor de aquisição, pelo valor baixinho que você colocou lá no teu imposto de renda quando você adquiriu, e esse era o valor que ia caracterizar o patrimônio líquido da tua empresa e você ia pagar o ITCMD sobre esse valor. Agora, o que as fazendas estão determinando? Que haja a reavaliação das cotas, ou seja, a reavaliação do patrimônio a preço de mercado, ou seja, vai lá para cima. Aquilo que eu comprei baixinho lá atrás, hoje vale muito mais. Então, quando você vai fazer essa doação, você vai pagar a alíquota do ITCMD sobre um valor maior. Em 2020, até 2025, São Paulo, por exemplo, não está fazendo essa reavaliação. Então, se você escolhe, por exemplo, um estado que te ofereça uma legislação mais favorável, uma legislação mais segura, você consegue fazer o teu planejamento sucessório com mais tranquilidade. Porque existe uma segurança jurídica, Tiago, que nem os advogados nesse momento vão poder oferecer. Porque a gente ainda não sabe como é que vai acontecer. Por isso tá essa corrida para fazer a blindagem patrimonial. Mas, gente, 2025 é o ano do planejamento patrimonial e sucessório. Quem fizer vai se dar bem. Quem fez. Porque você vai conseguir se beneficiar desse momento de transição, depois que bater o martelo, porque tudo isso parece que é simples, né? Eu tiro daqui, passo para ali e dou para os meus herdeiros. Parece muito simples, mas não é simples porque é uma operação onerosa. Você tem que se preparar para fazer esse desembolso e se você pudesse antecipar, faça isso. Bem, e a gente poder ir caminhando para o nosso encerramento, dentro dos seus número de cursos, treinamentos, a gente já conta com mais de 10 mil alunos, né, dentro dos seus treinamentos. Qual o treinamento que hoje mais se aproxima do blindagem? É o blindagem patrimonial na prática. Já é o nome, né? Blindagem. E o que tem dentro do blindagem patrimonial na prática, para quem talvez tenha interesse em conhecê-lo? Esse treinamento ele foi idealizado para empresários, muito embora contadores e advogados também gostam muito. A gente fala sobre as consequências do teu planejamento matrimonial, por exemplo. Então, se você vai aprender se você está casado por um regime de bens favorável. Se você não estiver casado por um regime de bens favorável, você vai saber quais são as consequências desse regime de bens, tanto para o endividamento teu pessoal ou para o endividamento da tua empresa, que em algum momento podem passar para você. Você vai aprender muito sobre holdings, porque se a gente fala de proteção patrimonial, muita gente utiliza holding como instrumento de proteção patrimonial, então você vai ver quando faz sentido, quando não faz sentido. Como é que a gente pode constituir uma holding para fazer a passagem de bastão e proteger a nossa família? A gente fala sobre desconsideração da personalidade jurídica, a gente faz a construção de contrato, sabe aquele contrato com usos e frutos, entre aspas? Gente, doar com usufruto, a palavra é usufruto, não é usos e frutos. Doar um bem para alguém com usufruto significa que você doou a propriedade jurídica para o teu herdeiro ou para o beneficiário e você manteve com você o poder de usar e fruir. Aí a gente mostra como faz contrato com todas as cláusulas protetivas. Essa semana um cliente disse para mim que ele já tem uma holding e agora ele quer fazer a doação das cotas da holding para a filha. Mas o que ele tem medo? É porque a filha tem um filho, ele tem um neto. E o pai desse neto é uma pessoa extremamente problemática, que é o ex-marido da filha. Aí ele falou, eu só não quero fazer a doação para ela, porque se ela morrer, eu vou ser obrigado a conviver com o pai do meu neto, que meu neto ainda é pequeno. Eu falei, não seja por isso, nós podemos incluir uma cláusula de reversão. Olha aí. Se a gente fizer a doação com a cláusula de reversão, se o herdeiro ele falecer antes, esse patrimônio volta para o doador. Olha, então, que legal, que mecanismo interessante. Exato. No treinamento a gente ensina tudo isso, as cláusulas que protegem as pessoas no momento em que elas vão fazer a doação. Porque o que acontece? O patriarca, muitas vezes ele quer fazer a doação, tanto para preservar os filhos, em caso de falecimento dele, quanto para que ele tenha essa otimização tributária, né? Ele quer fazer. Mas ele tem medo de perder a gestão desse patrimônio.
E tecnicamente ele perde mesmo. Você doou, aquele bem saiu da tua esfera patrimonial e entrou na esfera patrimonial do herdeiro. Então você tem que ter uma inteligência contratual que te permita doar esse patrimônio e continuar usufruindo. E quando a gente está falando da doação de cotas de uma empresa, isso é mais delicado ainda, porque a gente precisa garantir que esse usufrutuário ele permaneça na administração. Muito bem, muito bem. E tem algum bônus dentro desse curso? Tem modelo de contrato, tem modelo de protocolo de família, modelo de acordo de sócios, modelo de contrato social. Caramba. É um dos mais completos, né? Tem banco de cláusulas de pacto antinupcial. Porque se a Olha. pessoa ainda não casou, tem lá um banco de cláusulas de pacto antinupcial, porque a gente pode escolher o nosso regime, a gente pode montar um regime de bens. Como é que a gente monta um regime de bens? Você escolhe ali um regime principal, imagina que você vai se casar, você pode escolher o regime principal como sendo o regime da separação, mas nós podemos ter cláusulas que disponham que os bens que forem adquiridos na constância do casamento, desde que eles preencham determinados requisitos, como por exemplo, desde que eles tenham sido adquiridos com o investimento financeiro dos dois, esses serão divididos. Então, a gente pode ter muitas regras criadas num contrato, que a gente chama de pacto antinupcial, e no treinamento blindagem patrimonial, na prática, eu entrego um banco de cláusulas que nós podemos usar como se fosse um quebra-cabeça para levar no cartório, porque é um documento feito por escritura pública, mas um advogado consegue montar a minuta junto com você, cláusula a cláusula, de acordo com as necessidades específicas da família que está se formando. Aí você vai ter um contrato mais interessante. E ainda tem 7 dias de garantia. 7 dias de garantia para você consumir, se arrepender, pedir teu dinheiro de volta sem ninguém perguntar por quê. Muito bem. Então, vamos nos despedir dos nossos ouvintes? Vamos. Muito obrigada pela sua paciência e pela sua audiência. Muito obrigado, pessoal, que nos ouviu até aqui. Eu quero também deixar um incentivo, como eu sempre gosto de deixar, para quem tem interesse em conhecer sobre o blindagem patrimonial na prática, aqui embaixo eu vou colocar um cupom chamado podcast. Clica aqui, quando você estiver fazendo a sua compra, insira esse cupom podcast, você vai ter 10% de desconto por ser nosso ouvinte VIP, que ouviu esse podcast e se interessou por esse treinamento. E para você que está nos ouvindo nas redes sociais, está nos ouvindo também pelo Spotify, compartilhe esse material com outros empresários que também possam se interessar por proteção patrimonial. É isso, Ju? É isso. Quem quiser te seguir, faz o quê? Entra lá no meu Instagram, juliaguerra.advogada. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, vou olhar aquela câmera do meio. Tchau, tchau. Tchau, E até o próximo obrigada. episódio.